Olá a todos, sejam muito bem-vindos à sua leitura. Hoje eu estava atendendo e logo que eu finalizei os atendimentos, a espiritualidade me cutucou, tipo, você precisa gravar imediatamente. Então cá estou eu. Eu já puxei as cartas para essa leitura. Então, sem mais delongas, vamos lá para sua mensagem. Bom, eu vejo aqui que você está num processo de radiância. O que isso significa? Você está num processo de elevação da sua luz. O nosso corpo astral é composto de luz. Radiar é emitir luz. Quando você chega nesse estágio em que você está, significa que você já elevou a sua vibração o suficiente para que essa sua vibração elevada comece a expandir também o teu corpo astral, a tua luz. Então é como se nesse momento o teu corpo astral estivesse brilhando com mais força. Pense na chama de uma vela. Como às vezes a chama da vela tá mais baixa e ela emite luz ao redor dela naturalmente, mas quando a chama tá gigantesca, a quantidade de luz que ela emite, o campo se expande, né? O campo de luz que ela emite se expande. E é isso que está acontecendo com você nesse momento. Porque todos temos corpo astral, o corpo astral é composto de luz, então todos nós emitimos luz em certa medida. Mas se o teu corpo astral estiver fraco, se a tua luz estiver fraca, você emite menos luz. Nesse momento você está emitindo muita luz, porque você, parabéns, ok? Parabéns, você conseguiu elevar a sua vibração o suficiente para expandir o teu corpo de luz. Então, em primeiro lugar, a espiritualidade quer te parabenizar por isso, porque esse não é um processo. Não tem como tomar atalhos para esse processo. Essa carta que eu tô usando, ela é do Mahalila. E que aqui pode ser conhecido como o jogo das cobras e das flechas. As flechas representam certas virtudes que desenvolvemos, que nos fazem dar um salto na nossa evolução espiritual. Então, se você desenvolve certa virtude, você já eleva muito rapidamente de uma vez. Por que eu tô dizendo isso? Porque esse é o caso com algumas virtudes, né, no Mahalila, mas não é o caso com a radiança. Então, isso daqui você só desenvolve com o tempo e com o esforço colocado em si mesmo, no compromisso com o teu caminho espiritual, no compromisso com a tua evolução e com a evolução planetária. Então, a espiritualidade quer te parabenizar. Você conseguiu elevar a sua vibração o suficiente para que a tua luz esteja se expandindo. Essa sua radiância que está se expandindo, significa muitas coisas e vem representar muitas coisas aqui nesse jogo.
Isso significa que a sua luz pode ser sentida no mundo. Então, quando você tá brilhando forte, você passa a dar luz às pessoas. Talvez as pessoas até possam... Alguém pode ter virado pra você e falado: nossa, você tem uma luz diferente. Porque isso é percebido no campo sutil. Isso é percebido no campo sutil. Você começa a dar essa luz para as pessoas. E você pode fazer uso dessa radiância. Então, é algo que tá aí contigo, involuntariamente. Você está com um corpo astral mais forte. E com a consciência disso, alguns que vão assistir esse vídeo já têm esse entendimento, outros não têm esse entendimento e estão nesse vídeo justamente para adquirir esse entendimento. É que você pode usar a sua radiância tanto para curar a si mesmo e as outras pessoas, e também para banir densidades. A espiritualidade está me pedindo para falar do uso da radiância como banimento espiritual, ok? A luz naturalmente atrai sombra, porque tudo que está na sombra está buscando luz, certo? Então, você com esse campo forte, com essa luz intensa, pode atrair presenças de seres, entidades, espíritos, pessoas até mesmo, que estão na polaridade oposta, que estão com um corpo astral com pouca luz, ok? Esses seres são atraídos pela sua luz, certo? E a espiritualidade te pede para que você não tema isso. Você não tem de ter medo. Você não tem de ter medo destes seres. Eles não podem te tocar. Você está protegido. Você é protegido. Eles não podem te tocar. Só que você pode sentir no corpo essas presenças. Talvez eu esteja aqui falando com médiums. Com certeza estou falando com alguns médiums. Muitos, talvez. Você pode saber que você é médium ou ser um médium e não saber que você é médium. Estou te contando agora, ou te confirmando. Você não pode ter medo dessas presenças com pouca luz. Não tenha medo das presenças com pouca luz. E quando você começar a sentir isso no teu campo, então talvez você tava muito bem, você tava num bom humor, num bom astral, e aí do nada você começa a sentir uma angústia, umas sensações físicas meio esquisitas, ou você pode efetivamente na sua casa ou na casa de alguém, em algum ambiente, perceber certa escuridão que não é física, né, mas ela é uma escuridão causada pela presença desses seres com baixa luz. E você pode sentir, perceber, pressentir estas presenças ao teu redor. Quando você vibra no medo, então, quando você percebe essas presenças e você sente medo, o medo, ela é uma das mais baixas vibrações que tem.
E mais uma vez, a quantidade de luz que a gente emana no nosso corpo astral depende do quão elevada está a nossa vibração. Então, nessa situação, se você está com a sua vibração muito elevada e você está irradiando muita luz, seres com pouca luz serão atraídos pela sua muita luz. E se frente a isso você sentir, enquanto você tá com a vibração elevada e com muita luz e você atrai esses seres, eles não conseguem te atingir de nenhuma forma, porque eles estão vibrando em outro plano. Você atraiu, certo? A sombra é atraída pela luz, você atraiu, beleza, mas eles estão em outro nível de vibração, eles não podem te atingir enquanto você está vibrando alto e emanando muita luz. Mas a partir do momento que você pressente esta presença e você começa a sentir medo dela, e o medo é a frequência mais baixa que tem, você está baixando a sua vibração. Então o medo dessas entidades, desses seres, desses espíritos, até mesmo dessas pessoas encarnadas, é algo que é como que uma porta de entrada, que aí sim pode fazer com que eles possam, talvez, ter certa influência sobre você. Não sinta medo, nunca sinta medo. A espiritualidade está querendo que você aprenda a usar a sua radiância como banimento. Então, você consegue emanar e enviar luz a partir do teu corpo astral. O que você deve fazer quando você sentir esse tipo de presença ao teu redor é visualizar o teu campo de luz se expandindo. É emanar mais luz. Emanando mais luz, eles se afastam. Ok? Esses seres vão se aproximar de você naturalmente durante o processo de evolução espiritual, por motivos diversos e inúmeros. Alguns se aproximam, aqui conversando mais uma vez com os médiuns, alguns se aproximam buscando ajuda mesmo. Então você não pode ter medo. Alguns se aproximam buscando ajuda, outros vão se aproximar justamente quando você baixar sua vibração. Mas não tenha medo, nunca tenha medo, nunca tenha medo. Sua luz está muito forte, você está de parabéns, você está fazendo o trabalho. Você está fazendo o que tem que ser feito. A espiritualidade quer te parabenizar. O que quer que você esteja fazendo, eu não sei a crença de cada um de vocês e as práticas espirituais de cada um de vocês, porque as práticas espirituais são inúmeras, infinitas. Então, qualquer que seja a prática espiritual que você tem feito para se elevar, para elevar sua vibração, está funcionando. Continue no caminho, sua luz está sendo expandida, sua luz pode ser sentida no mundo. E nunca sinta medo, sempre que precisar, use essa radiação de luz como banimento desses entes mais baixos. Outra coisa que eu quero passar, que precisa ser passado, talvez muitos que estejam assistindo já sejam reikianos, já pratiquem, né, já apliquem o reiki, mas aqueles que não são reikianos, talvez esse seja um bom caminho para você, tá? Não vai ressoar com todas as pessoas que estão assistindo, mas vai ser confirmação para as almas que precisam. Busque aprender mais sobre o reiki. O reiki também é algo maravilhoso que vai te ajudar no teu caminho e no teu processo pessoal de regeneração. Sempre que você precisar, você vai ter essa ferramenta à sua mão e você também vai poder
auxiliar outras pessoas no caminho através do Reiki, ok? Outra coisa que precisa ser passado é que a espiritualidade está pedindo para que você atente-se e conecte-se fortemente à energia da lua e aos ciclos lunares. Então, as pessoas que menstruam, conectar-se ao ciclo lunar para vocês, pessoas que menstruam, significa as duas luas, tanto a lua externa quanto a tua lua interna, a tua lunação interna, o teu ciclo menstrual. Então, para as pessoas que menstruam, esteja muito... observe o seu ciclo menstrual, ok? Registre o seu ciclo menstrual, anote, perceba como que o teu corpo funciona, como que isso afeta o teu humor, como afeta seus níveis de energia, como afeta a sua criatividade, como afeta sua sociabilidade, como afeta inclusive o teu espiritual. Tá tudo conectado. Observa seu ciclo. E para todas as pessoas, né, agora é se conectar com os ciclos da lua, ok? Isso é muito importante. Essa leitura é atemporal, então qualquer momento que você assistir tá valendo, mas para aqueles que estão assistindo próxima à data que eu postei, a gente tá para ter aí uma lua cheia, que é eclipse, inclusive, logo mais. Então, se você não tá muito ligado no que vai rolar, busque se aprofundar. Eu não vou ficar passando informação porque eu, por agora, não me aprofundei o suficiente, mas busque se aprofundar no que tá por vir aí nessa lua cheia, nesse eclipse. Mas, no geral, gente, a energia lunar, ela afeta profundamente o nosso funcionamento e as nossas emoções. Então, saber em que fase da lua tá e o que tá rolando também vai te ajudar a viver uma vida mais alinhada aos ciclos naturais. E a energia lunar também pode te ajudar em processos de regeneração, ok? Tomar banho de lua pode te ajudar nesse momento, se você estiver precisando se regenerar de alguma questão emocional ou alguma questão de saúde também, tá bom? Outra coisa que precisa ser passada. Bom, a sua luz, ela tá aumentando, como eu disse, porque você elevou sua vibração e você meio que passou por um exame, né, no plano espiritual que te provou uma pessoa justa e coerente e alinhada. Então, nesse momento, você não tá só na corrida dos ratos, você não tá só sendo manipulado, você tá assumindo um espaço, um papel de criador da sua própria realidade, ok? De autoridade de autoridade da tua energia e da tua realidade, ok? Você é a autoridade na sua realidade, na sua vida. Você é a autoridade da sua energia. Você tem este comando, ok? E você precisa estar consciente de que você tem esse comando para que você possa usá-lo. Porque a partir do momento que você assume esse papel de criador, de autoridade, você tem que estar muito atento com o que você está criando. A sua palavra é verdade. Então, use muito bem as tuas palavras, ok? Não fica falando coisa que você não quer que aconteça. Faça um bom uso da palavra.
use a palavra como tua principal forma de magia. É muito importante que a gente observe a nossa palavra, que a gente observe o que a gente fala, o que a gente escreve, o que a gente pensa. Porque é o que você fala, escreve, pensa que tá criando a sua realidade, saiba você ou não. Mas se você tá aqui nesse canal, você muito provavelmente já tá ciente dessa alquimia. Bom, último recado. Esses breves silêncios são importantes para que eu possa ouvir também e não só falar. Talvez você esteja num momento em que você não tem plena certeza daquilo que você quer, daquilo que você quer para sua vida, daquilo que você quer manifestar, daquilo que você quer realizar. E quando a gente não tá muito consciente daquilo que a gente quer, então, se você não sabe o que você quer, você acaba criando qualquer coisa ou coisas que não estão verdadeiramente alinhadas. Decida-se. Você precisa fazer uma escolha. Você precisa se alinhar ao seu desejo de alma, ao seu desejo que vem do coração. Essa mensagem não vai ser para todos, ok? Mas talvez tenha alguém do outro lado que precisa ouvir. Se você não sabe qual caminho profissional seguir, ou você está em um momento de transição de carreira e você percebe que não era aquilo, mas não sabe exatamente o que deve ser feito. Enquanto você não sabe exatamente o que deve ser feito, é como se você... Sempre estamos, né, em um campo de infinitas possibilidades. Só que a gente só consegue manifestar aquilo que a gente quer quando a gente escolhe qual das possibilidades, qual realidade você quer viver. Enquanto você tá num estado de pensar, nossa, eu poderia ser isso, eu poderia ser aquilo, eu poderia fazer isso, eu poderia fazer aquilo. Você tá aí indeciso. Nossa, mas eu gosto de tantas coisas. Ou o contrário, né? Nossa, mas eu nem sei do que eu gosto de verdade. Pode ser, cada caso é um caso, né? Não? Quando você tá nessas, você tá nesse mar de possibilidades infinitas. Mas para você manifestar a sua realidade, né? Para você consumar aquilo que você quer, você precisa escolher. Escolha qual realidade você quer viver, qual caminho você quer seguir. Júlia, mas eu tô perdida, eu nem sei o que eu quero escolher. Bom, direcione-se sempre pelo amor. Faça 2 perguntas a si mesmo. O que é que faz meu coração vibrar de alegria? O que é que me preenche de amor e me transborda? Nossa, quando eu tô pensando, quando eu tô fazendo essa coisa, quando eu penso nessa coisa, quando eu penso nesse caminho profissional, ou quando eu penso nessa possibilidade, nesse projeto criativo, o que quer que seja, tá? Isso me traz tanto amor
mas tanto amor, eu me sinto preenchido de amor e de alegria que eu transbordo. Esse é um sinal. Esse é um sinal de que essa é uma realidade alinhada com a tua alma, de que isso é um caminho alinhado com a tua essência, que isso é um caminho que te conecta à consciência divina, ok? Então, se você tá perdido e não sabe o que escolher, faça-se essa pergunta. O que é que eu amo tanto, que me faz transbordar? O que é que faz meu coração vibrar de alegria? E se você tá indeciso, perdido, não sabe o que escolher, faça-se esta outra pergunta também. O que eu tenho para oferecer para o mundo? O que eu tenho para oferecer ao divino? Porque muitas vezes, principalmente em caminhos profissionais, a gente inverte os papéis e antes de pensar no que a gente tem para oferecer, a gente pensa no que a gente tem para receber. Então muitas pessoas vão escolher um caminho profissional pautado só na quantidade de dinheiro que é possível que elas recebam ou na quantidade de poder que elas podem receber. Ai, porque se eu for tal coisa, eu vou receber muita grana, mano. Só que assim, ok. Se não tiver alinhado com a tua alma, e se você está buscando se alinhar mais à tua alma, à tua verdadeira essência, e não sabe por onde seguir, pergunte-se também o que eu tenho a oferecer para o mundo. No que eu naturalmente sou boa. O que eu já tenho dentro de mim que eu posso entregar? Entregar para o mundo, entregar para as pessoas, entregar para Deus. Ok? Seguir esse caminho, o caminho que te faz se preencher e transbordar amor, em que você entrega esse amor, essa sua luz, esse seu brilho para o mundo. Esse é o caminho do equilíbrio. Esse é o caminho do equilíbrio interior. Ok? Gente, era isso que a espiritualidade tinha para passar. Vou buscar aqui. Vocês têm algum recado final que vocês querem passar? Algum recado final para esse coletivo maravilhoso de almas? E se você tá perdido realmente nesse caminho profissional, não sabe o que seguir, agenda uma consulta particular comigo. A gente consegue acessar minuciosamente o que tá rolando no teu campo e o que pode fazer sentido nesse momento. Me mandaram pegar outro barato. Mesmo na solitude, você nunca está verdadeiramente sozinho, porque a equipe espiritual que te acompanha sempre tá participando do rolê, beleza? E também o recado aqui é que eles nesse momento estão fazendo uma limpeza profundíssima da energia de culpa no teu campo. Então todas as situações, vivências que fizeram você acumular essa emoção da culpa, olha a imagem da culpa. A culpa faz isso com a gente mesmo, né? Senhor. Tudo aquilo que te fez acumular essa culpa tá sendo curado.
em você nesse momento, tá sendo limpo. Interessante que aqui uma mão tá... Olha o que eu falei do reiki, gente, pelo amor de Deus. Se você já é reikiano, vai se aplicar um auto-reiki, pelo amor de Deus, aqui no terceiro olho e no sacro, principalmente. E se você não é reikiano ainda, vá tornar-se reikiano, pelo amor de Deus, que você vai ajudar muita gente, vai ajudar a si mesmo também. Se você é reikiano, faça a sua auto-aplicação, terceiro olho e chakra sacral. Mas, de qualquer forma, você tá passando por essa limpeza, tá? Por essa purificação da culpa. A culpa se acumula no nosso segundo chakra, que é o nosso chakra relacionado à nossa criatividade e à nossa alegria de estar vivo. Então, quando você acumula culpa nesse centro, o seu prazer como um todo, tanto prazer sexual quanto prazer pela vida, alegria de se viver, quanto a sua criatividade, ficam uma sujeirinha ali, fica mais difícil de você acessar tanto o prazer pela vida quanto a criatividade. E a culpa atua muito nesse chakra, fazendo esses bloqueios. Mas nesse momento essa sua culpa tá sendo limpa e purificada para que você possa direcionar-se para a vida com plena criatividade e pleno prazer. Isso também está relacionado ao que a gente estava falando, né? De entender o que a gente tem a oferecer para o mundo. Se a gente não tá muito criativo, talvez a gente... Se você não tá acessando plenamente sua criatividade, muitas coisas que você teria a oferecer para o mundo não tem vazão para se expressar. E é por isso que é necessário que essa purificação aconteça. Recado final dos finais. Se você quer ajuda, quer auxílio nesse processo de limpeza e purificação, você não é reikiano ainda, não consegue se auto-aplicar o reiki, e você deseja passar por esse processo acompanhado com o reiki, você também pode me mandar uma mensagem no link da descrição. Eu sou reikiana, eu posso te auxiliar nesse caminho também. É isso, gente. Se esse vídeo ressoou com o seu coração, com a tua alma, me deixe saber disso, deixa um like, descreve como isso tocou o seu coração nos comentários. Eu amo ler os comentários de vocês. Inclusive, gente, gostaria de agradecer muitíssimo a todos que estão fazendo parte do começo desse canal e da fundação dessa comunidade maravilhosa de amor, luz e expansão da consciência de unidade. Todos que estão aqui, saiba que vejo vocês como minha família de alma. E é isso, a gente está muito alinhado nos nossos processos pessoais. Tanto que muitas vezes eu venho gravar essas leituras e recebo também as mensagens que são passadas. Muito do que eu passo aqui para vocês também serve para mim. E é isso, é uma honra, um prazer imenso poder fazer esse serviço. Esse canal foi criado com o intuito devocional, de servir ao divino e de tocar almas, encaminhar almas que estão precisando e buscando. Então é isso, gente. Muito obrigada. Se quiser agendar uma consulta de tarô comigo, ou uma sessão de reiki, ou acompanhamento terapêutico através da yoga terapia, acesse o link da descrição. Que possamos nos encontrar novamente. Até uma próxima.
Hari Om Tat Sat.